Vamos ler, meus irmãos, a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler o versículo de número 3. Diz assim, meus irmãos, a Sagrada Escritura. 1 Timóteo 3, 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Eu queria destacar hoje que nós vamos meditar aqui nas seguintes palavras: não espancador, mas moderado, não contencioso. Vamos orar? Pedir que Deus fale conosco. Amado Senhor, nós hoje queremos ouvir a sua voz, Senhor, nesta aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar esse versículo e essas expressões maravilhosas, pedindo que o Espírito Santo nos abra a compreensão, Senhor, e também o nosso coração, o nosso entendimento, nos dando fé, nos dando humildade para receber sua palavra, Senhor, em Cristo, com perdão dos nossos pecados, para a sua glória e para o nosso bem eterno no Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Vocês lembram que nós estamos vendo as qualificações dos ministros do Evangelho. Paulo apresenta aqui no capítulo 3 da sua primeira carta a Timóteo. E vocês lembram também que ele tinha dito, irmãos, que o ministro precisa ser irrepreensível, porque esta é uma excelente obra, a obra do ministério, a obra do pastoreio, das ovelhas de Cristo. Por quê? Para Cristo, porque cuida da igreja de Deus, da amada igreja de Cristo, e tem a intenção também, o propósito de anunciar o Evangelho aos que ainda estão fora da igreja. Por isso é uma obra excelente e por isso é necessário que o bispo ele seja irrepreensível, ou seja, ele seja uma pessoa de boa reputação, porque ele vai ser um exemplo para a igreja de Deus, para as outras pessoas, e ele também vai ser observado pelas pessoas de fora da igreja. Então, ele precisa ser uma pessoa de boa reputação, não perfeito, né? Mas uma pessoa piedosa, que seja exemplo para os demais. E nós vimos já algumas qualificações, irmãos, que tem a ver com essa irrepreensibilidade do pastor. Ele deve ser marido de uma só mulher, ele deve, portanto, ter uma vida sexual pura, que ele deve ser equilibrado, vigilante, sóbrio, que ele deve ser honesto, generoso, hospitaleiro, que ele deve ser, essa é uma característica aqui, né, ligada diretamente ao ministério, apto para ensinar, conhecer a doutrina, ter dons de ensino. E semana anterior, não na semana passada, né, mas na última semana que nós fizemos aqui o estudo, nós observamos que o apóstolo Paulo, ele diz também, não dado ao vinho. E quando eu falei do vinho aqui, irmãos, eu procurei destacar para vocês que o vinho, o que Paulo está falando aqui, não é uma proibição absoluta, mas a respeito do abuso do vinho. Por quê, irmãos? Ele é oposto ao Evangelho de Jesus. Eu quis destacar muito na mensagem passada, nossa aula passada aqui das pastorais, que está cheio de vinho, é contraposto em Paulo lá em Efésios, né, capítulo 5, entre estar cheio do Espírito Santo. E quem está cheio de vinho se torna uma pessoa insubmissa, se torna uma pessoa que pode brigar, que pode criar confusão, que não sabe se relacionar com o próximo. Mas quem está cheio do Espírito Santo se torna, cultua a Deus e serve o próximo. Quem está cheio do vinho se revolta contra Deus e se torna hostil com relação ao próximo. Quem está cheio do Espírito se torna alguém que louva a Deus, que o apóstolo Paulo fala, né, lá em Efésios, cantando ao Senhor e servindo uns aos outros dentro da sua função. Então existe essa
essa ligação, irmãos, e destaquei, portanto, irmãos, muito no nosso estudo anterior, que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui a questão do vinho, de estar cheio do vinho, de estar sendo embriagado, como uma coisa incompatível com o ministério de Cristo, com o ministro do Evangelho, porque o Evangelho, ele nos torna exatamente o oposto do que o vinho nos torna. O vinho nos torna pessoas insubmissas e o Evangelho nos torna pessoas cheias de amor, que adoram a Deus. E destaquei também, irmãos, que um dos aspectos aqui que o apóstolo Paulo liga a esse assunto aqui, a essa diferença entre o Evangelho e o vinho, é porque haviam pessoas que estavam pregando em Éfeso exatamente uma mensagem que gerava contenda, que gerava confusão, que acabava com o culto, e o culto virava, então, uma disputa, brigas, confusões, e que o Evangelho, na verdade, produz o verdadeiro culto e produz o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo, a edificação da verdadeira igreja, que é um povo de amor, de misericórdia. Tanto é assim, irmãos, também ao longo aí da nossa série de estudos, eu já pude destacar para os irmãos que o apóstolo Paulo, ele fala lá no versículo 8 do capítulo anterior. Leia comigo, por favor. Ele diz lá no capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, porque exatamente os falsos mestres que estavam ali em Éfeso, e os da genealogia e das fábulas, eles estavam produzindo, destruindo o culto verdadeiro, porque as pessoas elas não podiam mais orar com mãos santas. Elas estavam cheias de raiva, cheias de ódio umas contra as outras, cheias de disputa, cheias de orgulho, com sangue nas mãos, por causa do seu ódio, do seu pecado, não com mãos purificadas, mas ele diz aqui, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O que pode produzir o verdadeiro culto, um culto de amor, de paz, de comunhão com a igreja de Deus, é o Evangelho. Porque aí sim nós vamos orar por todos os homens. Aqui também está no contexto da oração, que Paulo diz que nós devemos orar pelos reis, pelos que estão investidos de autoridade, e por todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e que Ele é o Deus, Ele é o Senhor de toda a terra. Há um só Deus e há um só mediador, há um só Evangelho, e nós precisamos anunciar esse Evangelho a todos os homens. Então o Evangelho, ele é uma mensagem, irmãos, que nos faz pessoas sem mais aquele orgulho, aquele preconceito com o próximo, aqueles partidarismos, aquele sentimento de seita, de que só o nosso grupo está certo, e de que todos os outros são odiosos, de ódio em relação aos de fora. Ao contrário, nós passamos então a olhar para o próximo com amor, com misericórdia, mesmo quando o próximo é nosso inimigo, mesmo quando o próximo ele não concorda com o Evangelho. Nós vamos, por exemplo, orar pelos reis. E evidentemente que os reis daquela época, e na grande maioria das vezes, as autoridades não são favoráveis ao Evangelho, muito ao contrário. Mas Paulo diz aqui, orem por eles. Deus deseja a salvação de todos os homens. Então, o Evangelho, ele nos torna pessoas mansas, equilibradas, que amam os inimigos, que oram pelos inimigos, que pregam a todos, que levam a mensagem do Evangelho. E isso, evidentemente, cria também um amor na igreja, edificação mútua, fortalecimento. E é isso que o verdadeiro ministro do Evangelho, ele faz. Porque ele é ministro do Evangelho. Porque ele é aquele que exatamente prega o Evangelho. Não tem sentido, portanto, o ministro do Evangelho ser uma pessoa cheia de ódio, cheia de brigas, cheia de confusão, e que cria confusão. E que é, então, um violento, briguento, desequilibrado. Então, vejam, meus irmãos, como é que as coisas se encaixam. Né? Eu estou fazendo aqui essa abordagem geral de todo o assunto, relacionando, inclusive, com a questão do vinho,
Porque aí nós começamos a entender por que o apóstolo Paulo ele diz que o pastor, que o ministro, não pode ser um espancador, não pode ser alguém desequilibrado, raivoso, mais moderado, mais gentil, manso. Não pode ser alguém que corra atrás de brigas, que corra atrás tem uma briga ali, eu vou lá brigar também. Mas deve ser alguém, o quê? Não contencioso. Em outras palavras, alguém que foge de briga. Alguém que não produz briga, mas ao contrário, foge de confusão e foge de briga. Por quê, irmãos? Porque tudo isso tem a ver com o que o Evangelho produz. Vocês lembram muito bem que o Senhor Jesus Cristo, né, nós tivemos aqui 2 meses estudando sobre os consolos do Evangelho e lemos bastante as bem-aventuranças que o Senhor Jesus Cristo diz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que sabem da sua miséria, pobre de espírito, porque eles que vão para o céu, porque esses são os que se arrependem e que confiam na graça do Senhor Jesus e que são salvos e que vão para o céu. Esses são os que choram por seus pecados e eles, consequentemente, são consolados porque eles são perdoados, eles são lavados com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E aí, mais adiante um pouquinho, o Senhor Jesus Cristo diz assim: bem-aventurados os mansos. E mais adiante ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pacificadores. Então veja que o efeito do Evangelho, todo o coração do homem, é torná-lo manso, na medida em que esse homem vê que é um pecador. Porque o que causa a brabeza, o orgulho, aliás, já até antecipei, mas vou voltar. O que causa a brabeza, a briga, esse sentimento de ser violento, querer dar soco nos outros, querer ir para brigar mesmo, para esmurrar alguém. O que causa isso, irmãos? O que causa a falta de mansidão? Não posso levar desaforo para casa, e se falar alguma coisa para mim, eu já olho com cara feia, e eu já quero brigar, e todo mundo já me conhece como brabo. O que causa isso? O que causa essa minha corrida para as brigas? É a falta de aplicação da lei de Deus na minha vida. Porque Paulo já tinha dito lá no capítulo 1 que esses mestres da lei, eles se colocavam como mestres da lei, mas eles nem entendiam a lei. Porque se eles tivessem entendido a lei, eles estariam se tornando mansos. Porque a lei, lá no capítulo 1, irmãos, alguns versículos que eu convido vocês a lerem agora comigo, lá no capítulo 1, essas coisas nós já falamos anteriormente, mas vejam, eu estou mostrando como as coisas se conectam. Lá no capítulo 1, no versículo de número 8, ele diz assim: sabemos que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Mas no versículo 7, ele tinha dito dos mestres da lei, dos supostos mestres da lei. E quando ele fala deles, ele diz assim, versículo 7, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. A lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabemos isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto. Olha só, a lei, ela é para o injusto. Em que sentido? Não no sentido de que tenha algum justo na terra. Você sabe muito bem que a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Mas a lei, ela exatamente é para os injustos, porque ela é um espelho que mostra a injustiça dos injustos, que mostra essas coisas aqui. Ela é feita para os injustos, para os obstinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos, para os irreligiosos. A primeira tábua da lei. A primeira tábua da lei está aqui. Os 4 primeiros mandamentos. São aqueles que não amam a Deus, não temem a Deus, não cultuam a Deus. A lei mostra que eles são pessoas que não cultuam a Deus. A lei também é feita para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores,
para os mentirosos, para os perjuros. A segunda tábua da lei. A segunda tábua da lei que diz que nós devemos honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho. Tudo isso, irmãos, a lei, ela mostra para nós, os 10 mandamentos, que nós não podemos nos aborrecer com ninguém, nem ficar bravo com os pecados dos outros, porque pecadores somos nós. Porque nós somos os pecadores. Porque nós merecemos o inferno. Porque nós somos os imundos. E um imundo não tem direito de ficar com raiva do outro imundo. Um sujo não pode falar de outro sujo. Mas ele tem que chorar por seus pecados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele tem que buscar a graça do Senhor Jesus. Ele tem que ser lavado pelo sangue de Jesus. E quanto mais ele entende que tudo é graça, ele começa a olhar para o outro com mansidão, com paciência, com longanimidade, com aquele sentimento e aquela expressão de eu não posso ficar com raiva, porque pecador sou eu. E se eu olho os pecados dessa pessoa, e quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu vejo coisa muito pior, porque eu vejo dentro. E eu só posso ver fora da pessoa, mas de mim eu vejo dentro. E eu vejo que a lei mostra que eu sou pior que ela. Por isso que Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Por isso que ele diz isso adiante. Ele diz, eu sou o pior dos pecadores. E Deus me salvou como o pior dos pecadores, para que ficasse claro que tudo é longanimidade, que tudo é graça, para que eu seja um exemplo para os fiéis de que a salvação é graça, de que o Evangelho é graça. Então, meus irmãos, tudo que o Evangelho faz é produzir pessoas mansas, produzir pessoas corajosas, pessoas que anunciam o Evangelho, que anunciam a verdade com coragem, com ousadia, mas não com orgulho, mas não com raiva, não brigando, mas com amor, com mansidão, porque eles sabem que essa mensagem primeiro foi para eles, que eles não são um médico que apenas sabe ali a medicina, mas não tem aquela doença. Se eu puder usar uma comparação, bom, eu não digo que, não estou generalizando, evidentemente, mas nós podemos encontrar um médico orgulhoso que trata os doentes com orgulho, com arrogância, porque ele é o sabichão, ele sabe, ele conhece. Pode acontecer isso. Porque o médico não tem aquela doença. Eu lembro uma vez que, já que eu estou falando disso, me pareceu aqui, lembrei de um filme que eu assisti, de um médico, que ele era assim, muito soberbo, quando ele tratava os seus pacientes, e de repente ele ficou com a mesma doença com que ele tratava. E ele foi curado daquela mesma doença, e quando ele foi tratar os pacientes dele, ele começou a tratá-los com mais carinho, com mais amor, com mais paciência, porque ele sabia agora o que os pacientes passavam. Então, meus irmãos, isso é uma comparação de que o Evangelho de Jesus, se nós nos aproximamos cada vez mais de Cristo, cada vez mais da luz de Jesus, mais nós vemos a nossa pecaminosidade, a nossa necessidade da graça de Deus, e mais nós nos tornamos pessoas humildes com relação aos pecados do outro. Nós deixamos de estar nos irritando muito com os pecados do outro. E é por isso que o ministro do Evangelho, e agora eu quero voltar de novo lá para o capítulo 3, né? E relembrar, eu já disse aqui as palavras, o significado das palavras, mas agora eu quero explicar melhor. O ministro do Evangelho não pode ser, versículo 3, capítulo 3, espancador, imoderado e contencioso. O que significa isso? Ele não pode ser alguém que está pronto para dar murro nos outros, violento, pronto para qualquer olhar feio de outro homem, ele já está pronto para dar um soco, pronto para entrar numa briga, ser um valentão que quer brigar com todo mundo. Isso é totalmente incompatível com um ministro do Evangelho. Ele também não pode ser alguém, irmãos, desequilibrado
que não leva desaforo para casa, que é brabo, que sabe, aquela pessoa que não se pode conviver, porque é sempre bravo, é sempre irritadiço, está sempre cheio de ira, como um animal feroz, como Você já deve ter visto essas coisas esses vídeos que saem aí pela internet, né? E agora com IA, a gente nem sabe o que é verdade ou não, mas enfim, que a pessoa chega perto ali da jaula de um animal feroz, o animal agarra a pessoa e aquela situação terrível, e não pode ser um animal como aquele. Ele não pode se comparar com isso, pronto com aquela ferocidade, com aquela irritação, mas ele tem que ser gentil, ele tem que ser manso, ele tem que ser tranquilo, ele tem que ser pacificador, ele tem que ser, portanto, irmãos, moderado. Moderado. E como um certo expositor da Bíblia coloca, entre moderado, a palavra moderado está entre não violento e não contencioso, porque elas estão relacionadas. Evidentemente, uma pessoa braba, ela é violenta, e uma pessoa irritadiça, braba, ela é uma pessoa também que busca brigas. Então, aqui está escrito não contencioso, é aquele que evidentemente foge de confusão, foge de briga, que não está pronto para brigar, que não está pronto que não corre atrás de confusão. Tem uma confusão ali, alguém falou alguma coisa, eu percebi uma briga, eu vou lá me meter na briga, eu vou colocar mais ainda fogo ali, né? Para que aumente mais as iras, as raivas, eu vou lá falar. E veja, então, o que o texto está colocando aqui para nós, irmãos, que o pastor, ele não pode ser violento. Aqui tem um aspecto mais físico, da briga, de socar os outros, de dar tapa nos outros, de ir para uma briga, de pegar uma arma. Podemos lembrar, por exemplo, vocês lembram, né? O que fez Pedro quando chegou ali a polícia do templo e chegou os soldados romanos, eram dois exércitos, irmãos, duas guarnições, digamos assim, dois grupos de homens capacitados, treinados, e que chegaram para prender o manso Jesus. E aí Pedro se revolta, puxa da sua espada e fere a orelha de Mal. E aí Jesus diz: baixa a tua arma, porque essa violência não produz o reino dos céus. Essa atitude violenta não produz o reino dos céus. Veja, irmãos, a palavra de Deus está colocando assim o violento, o briguento, aquele que vai para a briga, aquele que vai para a confusão, e em segundo lugar, aquele que também vai para a confusão no sentido verbal, que busca briga. Pode ser que ele nunca vá para a briga física, mas a língua dele é um incêndio, é um pavio. Ele está sempre pronto a dizer uma palavra que venha despertar a ira nos outros. Ele está sempre pronto a criar uma confusão. Se não tiver briga, ele cria uma briga. Ele está sempre pronto a partir para ali a violência verbal. Então são as duas coisas. Evidentemente que essa mansidão ela está no meio, porque as duas coisas são incompatíveis com ela. Tanto a violência física como a violência verbal. Tanto a questão de você estar pronto para brigar, como você está pronto para ofender, para humilhar o próximo, para se colocar acima do próximo por meio de palavras, a sempre querer ganhar no argumento, a estar pronto a usar argumento para derrubar o próximo, a ofendê-lo, a humilhá-lo, ou a usar de violência contra ele, a feri-lo fisicamente, se for preciso. Mas, aliás, se não for preciso, né? Então, meus irmãos, nós temos aqui essa descrição do apóstolo Paulo a respeito do ministro do Evangelho, e essa descrição, irmãos, ela está dentro de todo esse contexto que eu falei para vocês, tá? A respeito do Evangelho de Cristo, a respeito do que o Evangelho produz. Então, por isso,
que o apóstolo Paulo diz que isso é incompatível. E isso também está ligado ao vinho. Por quê? Porque o vinho, exatamente aquilo que nós vimos na aula anterior, ele opera, digamos assim, no organismo humano, fazendo com que a pessoa não tenha mais limites, as suas restrições diminuem, e ela se torna, então, uma valentona, uma briguenta, uma confusista, cheio do vinho contra Deus e contra o próximo. Então, isso nós devemos entender, meus irmãos. Agora, eu preciso avançar, né? Aqui nós apresentamos o contexto, nós já demos aqui as explicações da palavra aqui. Eu preciso avançar com vocês sobre a pergunta que se levanta, então, na nossa mente. Tá bom, pastor. Assim nós devemos agir pelo Evangelho, não brigando. Então, o que fazer diante de seres humanos difíceis? O que fazer diante de pessoas, exatamente elas são essas pessoas violentas, exatamente elas são essas pessoas imoderadas e briguentas e que estão prontas para brigar? Ou se nós podemos colocar a questão no outro aspecto aqui, mais local, aqui, mais de Paulo mesmo. O que aqueles irmãos, pastores e o próprio Timóteo deveria fazer em relação da genealogia, em relação aos das fábulas que estavam ali criando confusão na igreja de Éfeso? Será que agora nós vamos cruzar os braços porque nós somos pessoas pacíficas? Será que agora nós vamos simplesmente deixar para lá porque nós somos pessoas que fugimos de briga? Será que então nós vamos nos tornar inativos e vamos deixar as coisas correrem de qualquer jeito? Porque afinal de contas nós somos mansos, pacíficos, tranquilos e fugimos de briga. Então não vamos fazer isso, né? Olha só que coisa, né, irmãos? Como nós podemos ser extremistas, né? Como nós podemos ser extremistas? Nós podemos ser pessoas briguentas, irritadas, violentas, mas também nós podemos ser pessoas que ficam quietinhas e não fazem absolutamente nada quando o pecado e o mal se espalham. Nós podemos ser pessoas, deixa eu ver se eu faço uma ilustração aqui, que tratam uma doença com paliativos, que tem gente que toma muito remédio, né? Toma remédio, não sabe nem para que serve, vai tomando remédio. Podemos ser uma pessoa assim, ou podemos ser pessoas que simplesmente não tomam remédio algum, e que não investigam a doença, e que não tratam dos seus problemas, das suas enfermidades. Os dois extremos estão errados. E quando nós vamos para o Evangelho, irmãos, nós observamos exatamente o equilíbrio. O Evangelho sempre é equilíbrio. O pecado quer desequilíbrio. O pecado que é aquela coisa de vai para um lado extremo ou vai para o outro extremo. Tá? Então, e aí você observa, tanto no exemplo do apóstolo Paulo aqui, e dos apóstolos, nem sempre eles nos deram bons exemplos. Os apóstolos também eram pecadores e eles também erraram. Como até Paulo repreendeu Pedro. Mas eu falo dos bons exemplos, daquilo que realmente quando eles agiram conforme o Evangelho. Então, os seus exemplos e os seus ensinos autorizados, as Escrituras Sagradas, portanto, do Novo Testamento, elas nos mostram, irmãos, o equilíbrio. Ou seja, não é simplesmente, quando a Bíblia diz aqui que a pessoa não deve ser violenta, braba, buscadora de brigas, não quer dizer inatividade. Não quer dizer simplesmente aquele que nunca dá nunca faz a sua contribuição, nunca faz absolutamente nada, deixa as coisas correrem soltas. Porque se aqui, no briguento, a violência, a briga, aqui no outro lado é aquilo que nós podemos chamar de covardia.
Então nós temos esses dois extremos. Uma pessoa pode ser extremamente briguenta e ela se acha corajosa. Não, ela não é corajosa, ela só é briguenta. Na verdade, ela não tem o entendimento das coisas. Ela age por impulso, por raiva, por orgulho, sem entendimento. Não tem coragem aqui, tem só impulso. Tem só uma coisa, se eu puder dizer, animal. Agora, aqui, há o outro que não faz nada, existe uma covardia, existe aquilo de simplesmente deixar passar, eu nunca quero me meter em confusão, eu nunca quero fazer absolutamente nada para que o pecado ou para que as coisas que estão erradas em minha volta, elas venham ser detidas. Não. Vamos olhar lá para o capítulo 1, irmãos, e versículo 3. Veja o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. O que menos tem aqui é inatividade, passividade. Mas aqui existe uma ação. Fiques em Éfeso para advertires alguns para que não ensinem outra doutrina. Ou seja, o erro, a heresia, o pecado precisam ser combatidos. O Evangelho de Cristo não produz pessoas inativas. O Evangelho tira a nossa brabeza, tira o nosso orgulho, tira aquele sentimento de que eu sou melhor do que os outros, mas ele não me torna inativo, passivo. O que me torna inativo, passivo é o pecado também. Ou o pecado me faz brabo, ou o pecado me faz covarde. E sempre por trás disso está uma autoproteção orgulhosa. Eu penso, e um egoísmo também, que é pecaminoso. Eu quero me impor, o orgulho, e eu penso só em mim, o egoísmo. E essas coisas estão muito unidas, evidentemente. Mas o Evangelho, ele me torna uma pessoa em que ele vai me destituindo do orgulho. Bom, o orgulho sempre estará em nós vamos ter que lutar contra o orgulho, irmãos, a vida toda, até o último suspiro nosso, nós vamos ter que lutar contra o orgulho. Tá? Mas nós vamos vencendo o orgulho com a graça de Deus. Mas nós vamos também vencendo o egoísmo. Nós vamos nos tornando pessoas que amam o próximo, que se tornam altruístas, que querem fazer o bem, e querem fazer o bem, inclusive, a pessoas difíceis, a pessoas bravas, a pessoas que estão, muitas vezes, querendo o meu mal. A Bíblia diz para nós orarmos pelos inimigos, a Bíblia diz para nós evangelizarmos a todos, irmãos. A Bíblia diz para nós falarmos, a Bíblia diz para nós termos ação, atitude e ações e sermos ativos, não o ativismo, mas a atividade do Evangelho, ou na linguagem de Paulo, né? A fé que opera pelo amor, de maneira que nós vamos ser operantes. E essa operação, essa ação, ela é uma ação, irmãos, que combate o pecado de forma corajosa, de forma zelosa, mas de forma amável. Vocês estão entendendo agora? Perceba o equilíbrio. Eu vou falar a verdade, como Paulo diz, mas em amor. Eu vou falar a verdade, mas em mansidão. Eu vou falar a verdade não para me impor, mas para a glória de Cristo, para que Cristo chegue àqueles corações, pessoas sejam salvas e Ele seja glorificado na vida delas, e por amor a elas. Porque eu quero o bem delas. Eu quero a salvação das pessoas. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo está colocando isso aqui para um pastor de uma igreja que estava em dificuldades. A igreja de Éfeso, pelo que Paulo fala aqui, estava em dificuldades. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, Paulo se despede daquela igreja e ele diz assim: vai ter problemas aqui, gente. Se preparem, pastores, vocês vão ter problemas. Virão pessoas de fora que vão semear confusão aqui na igreja. E vocês estejam prontos, porque vai aparecer gente de dentro que vai criar confusão. Vem de fora e vem de dentro.
Então, os pastores, eles precisavam lidar, irmãos, com esses inimigos da fé, e eles precisavam lidar com as fraquezas dos próprios crentes que estavam ali na congregação, como Paulo, por exemplo, teve que lidar em Gálatas com aquelas igrejas da Galácia que estavam sendo influenciadas por falsos mestres, e que aqueles irmãos, de repente, começaram a ouvir os falsos mestres. E aí você vê um exemplo claro de um pastor cheio de amor na carta aos Gálatas, em que ele é firme, em que ele muitas vezes é duro, mas ele está falando sempre com amor, não desejando o mal daqueles irmãos, e não com raiva, e não, digamos assim, querendo simplesmente se impor, mas zelando pela igreja de Deus, zelando por aqueles irmãos. Então esse é o equilíbrio, irmão, do Evangelho. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar, mas o que eu quero me esforçar muito hoje para mostrar para vocês, irmãos, esses dois lados, ou melhor dizendo, esse lado, esse aspecto do Evangelho que não é extremista e não vai nem para um extremo, portanto, e nem para o outro. Vamos ler alguns textos aqui, irmãos, que eu acho que vai nos ajudar. Abra comigo aí em Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito, capítulo 3, versículo 2. A palavra do Senhor. Admoesta-os. Eu falei capítulo 2, né? Vamos ler desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, tá? Tito, capítulo 3, verso 1, para a gente entender direitinho. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Olha o que ele continua dizendo aí. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a palavra da vida eterna. Portanto, meus irmãos, aqui está o que o Evangelho produz: ser manso com todos os homens, não desobedecer às autoridades, não ser um violento, briguento contra as autoridades, não infamar, não procurar briga, mas ter modéstia, mansidão para com todos, porque isso diz respeito à nossa mudança, que antigamente nós éramos assim, odiando, sendo odiados. Mas agora nós somos do Evangelho, do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, irmãos. E observe o que ele diz mais adiante um pouquinho. No versículo 8, ele diz assim: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Ou seja, pastor Tito ensina o Evangelho, prega o Evangelho, não tenha medo de pregar a verdade do Evangelho. Isso tem que fazer, com mansidão, com amor, mas não faças uma coisa. Olha o equilíbrio aí. Versículo 9, vamos ler? Não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Aqui como tem que agir, pastor Tito. Prega o Evangelho. Não entres em contendas deles,
Não entre na briga deles. Não te mete nessas coisas. Não debate essas coisas inúteis e loucas. Prega o Evangelho. Quanto a esses hereges que estão fazendo essa confusão, admoesta-os, mas depois de uma e outra admoestação, evita-o. Interessante, né? Evita. Até que é o conselho apostólico. Esse conselho apostólico é para pastores, esse conselho apostólico é para todos nós, irmãos. Para todos nós. Observe aí na sua vida, meu querido irmão e irmã, se aquilo que você está empreendendo, algum debate que você está empreendendo, está sendo proveitoso. Aplique isso, se isso é do espírito do Evangelho, se isso promove o Evangelho, ou se isso é uma questão louca. Observe se a sua insistência com alguém está sendo útil, válida, ou se é algo que pode ser evitado. O espírito do Evangelho, irmãos, deve nos levar a um equilíbrio. Eu vou falar do Evangelho, mas eu não vou entrar em questões loucas, em contendas. E aí nós queremos ler também, irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo 5, né? Vamos ler? Tem alguns versículos aqui para ler com vocês. Vou dar uma corridinha agora, que o tempo passa. Filipenses capítulo 4, versículo 5, que diz assim, olha, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Sejam pessoas que tenham equidade, sejam pessoas, em certo sentido, podemos colocar assim, que saibam lidar com os outros, que saibam lidar com a situação do que os outros estão passando. Seja essa equidade notória a todos os homens, irmãos. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Vamos ler também? Tiago, capítulo 3, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria do alto, que vem do alto, é primeiramente, olha aí, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Quem é o homem sábio? Quem é o homem sábio não é aquele simplesmente que distribui uma metralhadora teológica, né? Mas cheio de raiva e de ódio. Esse homem não é sábio. Esse homem só tem doutrina na cabeça. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos. Perceba, irmãos. Ela vai ser sabedoria, ela vai se expressar, ela vai falar, ela vai mostrar, né, o seu ensino. Quem dentre vós é sábio, né, ele começa aqui o texto, mostre no bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria, versículo 13. Então não é só alguém que conhece muito teologia, se conhece muito teologia, mas vive brigando, não é sábio, não é pastor, está desqualificado para o ministério pastoral. Segundo o apóstolo Paulo, ele diz assim, não é irrepreensível. Vamos ver outro texto, meus irmãos? 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. O texto, ele diz assim, 1 Pedro 2, 18. Ele diz, vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus,
porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Ele está falando aqui exatamente desse espírito da mansidão do Evangelho, irmãos. É um espírito que não está sempre naquela briga, naquela raiva e naquela busca dos seus direitos cheios de ódio, mas que é manso, que entrega para Deus, que mesmo quando sofre, espera no Senhor. Outro texto, meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 6, eu vou ler só mais 2 textos. Aí o último, principalmente, o último é o mais importante, tá? Sobre esse aspecto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Da palavra do Senhor. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Paulo está repreendendo aqui a igreja que tinha gente brigando lá, tinha demandas, confusão, cada um buscando o seu direito. Aí Paulo diz assim, só ter isso entre vocês, gente brigando por causa de direitos, e brigando um com o outro, e cheio de confusão. Isso já é uma vergonha entre vocês, já é uma falta. Por que vocês não sofrem injustiça? Por que não sofreis o dano? Por que vocês estão sempre buscando os seus supostos direitos e sempre brigando? Há muito que nós precisamos pensar aqui, não é, meus irmãos? Em nossos próprios dias. E aí então nós chegamos no último texto, que esse texto ele é como que põe um resumo a tudo que nós temos lido até aqui, irmãos, e sobre a atitude que nós devemos ter. Lá em 2 Timóteo, agora capítulo 2, versículo 14, e alguns outros versículos que eu vou ler com vocês aqui nesse capítulo. Mas primeiro o 14, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim, vamos ler. 2,14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roirá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Então ele está dizendo assim, olha, preste atenção, Timóteo, ordena a eles e tu mesmo, que evitem contenda de palavras sobre questões loucas que nada aproveitam. Mas o que é que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos nos preparar como obreiros aprovados. Isso aqui é o pastor, mas isso se aplica a todos nós como cristãos. Obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que conhece as Escrituras, que quer ensinar as Escrituras, a pura palavra de Deus, mas que evita esses debates sem necessidade, loucos, profanos, que produzem só mais impiedade. A maior parte dos ditos debates que nós vemos por aí, meus irmãos, é só sobre questões sem sentido, para despertar mais raiva, mais impiedade nos outros, e não produz absolutamente nada. É sobre isso que o apóstolo Paulo diz, debater sobre questões loucas, sem sentido, e que não vão produzir nada nos outros. Ele diz assim, evita, mas tu somente te preparas na palavra de Deus. O pastor deve fazer isso. E lembra que a palavra desses rói como gangrena. E aí ele então, meus irmãos, ele diz, afinal de contas, o que o pastor deve fazer nessas situações de
de discordâncias e de heresias ou de incredulidade, de problemas internos e especialmente agora externos, irmãos. Ele diz assim, vamos ler o versículo 22 em diante agora, acompanhe comigo. Foge também das paixões, eu vou ler esse aqui porque está dentro do contexto, é interessante. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, olha aí que tem que seguir, a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de um coração puro invocam o Senhor. E rejeita, olha, mais uma vez, evita, agora rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem o quê? Contendas. E aí ele diz assim, olha só que coisa importante, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Ele tem que, não convém lhe brigar, não convém lhe viver brigando, não convém, como ele tinha dito lá, que isso não faz parte da irrepressibilidade do ministério pastoral, mas ele deve fazer o quê? Ele tem que ser manso, apto para ensinar, sofredor. Se ofenderem a ele, ele não vai sair por aí buscando a justiça dele, como é que diz assim? A defesa dele. Pega tudo para Deus, manso, sofredor, e deve então se calar, se acovardar? Não. Ele deve instruir com mansidão, porém, aos que resistem. Olha só, ele não vai ficar calado, ele não vai se acovardar. O que ele não vai é se defender numa briga louca, mas ele vai proclamar a glória de Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo, irmãos, aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade, porque afinal de contas não é ele que convence ninguém. Quem que convence? Quem que chama? Deus. E tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Está aqui, irmãos, o programa do Evangelho. O programa do Evangelho para o ministro do Evangelho não é que o ministro do Evangelho venha se envolver em todo debate, em toda briga, em toda confusão, e ser violento, e ser briguento, e ser irado, e também lidar com os irmãos da igreja com aquela arrogância, com aquela raiva, com aquela briga. Isso tudo é incompatível com o Evangelho, mas corajosamente instruir a todos com mansidão para ver se Deus lhes dá o arrependimento e para ver se eles são libertos do engano do diabo, das mentiras de Satanás e venham para o reino de Cristo, sendo libertos da sua prisão. E é uma coisa interessante aqui, irmãos, que fica bem claro no texto, que o Evangelho é luz, o Evangelho é entendimento, enquanto que as genealogias, as fábulas que geram tanto debates, são coisas loucas, são coisas sem sentido. Então isso mostra, biblicamente, que a maioria dos debates é sobre loucura, é sobre bobagem, e que ninguém está se entendendo na verdade, enquanto que os supostos cristãos que se envolvem nisso deveriam estar se preparando no Evangelho e pregando o Evangelho com mansidão, anunciando a santa palavra do Senhor nosso Deus. Então, eu queria encerrar, o tempo já estourou ali, irmãos, mas eu queria encerrar trazendo vocês para uma reflexão sobre como você tem agido. Porque isso é para o pastor, mas veja, irmãos, todo o conselho de Paulo para o pastor é para que o pastor seja um modelo, um exemplo. Mas o exemplo deve ser o quê, irmãos? Você deve fazer o quê com o exemplo? Fala lá, Morango. Seguir. Então, se o modelo, se o pastor, que não é perfeito, ele deve ser um modelo, a igreja deve seguir. É para a igreja seguir. Porque a igreja, na verdade, deve seguir o maior exemplo de todos, que é o verdadeiro pastor. O pastor não somos nós aqui, irmãos, nós, pastores humanos. Na verdade, nós não somos pastores. Nós somos servos do verdadeiro pastor e da igreja de Deus. Mas nós temos que olhar para Jesus, que quando foi levado para a cruz, se calou, se entregou com mansidão, deixando a justiça com o Pai para a nossa salvação.
E ele nos ensina essa mansidão. Ele nos ensina, irmãos, ele que quando estava crucificado disse para aqueles que estavam ali zombando dele, lembra? Ele crucificado com os braços estendidos, orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É que Paulo está dizendo aqui, não fique com raiva deles, não fique odiando os outros, porque eles estão no laço do diabo. Pregue com mansidão, com amor, desejando a conversão deles. Não entre em debate com eles sobre questões loucas. Não entre nisso. Se eles te chamarem para isso, não entre nisso. Se eles te chamarem para tolice, para debater tolice, não entres nisso. Mas ame essas pessoas, ore por elas e anuncie a elas o Evangelho com amor, com mansidão, para ver se Deus abre o coração delas e elas então sejam libertas dos laços do diabo, do engano de Satanás e venham para Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Irmãos, as genealogias, as iras, as brigas não é ministério. Como naquele tempo e hoje. O Evangelho é a mensagem dos ministros do Evangelho e é compatível com o ministro do Evangelho. A pregação do Evangelho com mansidão e amor, porque o Evangelho produz isso. E não somente o ministro, mas sobre todos nós. E cada um de nós avalie como tem tratado o seu próximo, dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Avalie se você tem honrado o nome de Cristo, agido conforme o Evangelho de Jesus. Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Amado Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, esta manhã, tratar, Senhor, desse assunto tão importante, precioso, pedindo, Senhor, que tudo que foi falado aqui seja a Sua palavra santa. O Senhor aplique o nosso coração, nos levando ao arrependimento, porque nós somos orgulhosos e bravos e briguentos por natureza, Senhor. Mas que o Senhor nos leve a ver os nossos pecados, a ver o amor, a graça, e assim nos tornarmos pessoas mansas, que falem a verdade, que sejam corajosas, mas que falem a verdade em amor, que hajam sempre no amor, na compaixão, na mansidão do Senhor Jesus, esperando que as pessoas que estão do outro lado, elas creiam e elas sejam salvas. Faz isso, Senhor, e abençoe a nossa querida igreja, para que seja assim mais e mais entre nós e na vida de cada um de nós, em Cristo Jesus, para o seu louvor. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, já estourou o tempo aqui, mas eu pergunto a vocês, tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta que vocês queriam fazer? Não? Tranquilo? Então vamos encerrar o culto, irmãos, só lendo o texto da noite e cantando o último louvor, tá bom? Então nós vamos ler Daniel 9:19.